Muito bem, em questão de hoje, começa exatamente com aquilo que eu apresentei na abertura. Se nós temos indicadores com a nova composição de forças na Assembleia Legislativa de São Paulo, de um trabalho parlamentar mais independente em relação ao Executivo e de mais qualidade que de tempos passados. Deputado Fernando Capês. Bom, Marielle, eu estou indo para o meu segundo mandato. Foi uma experiência muito gratificante. Ela foi uma experiência que me trouxe novos contatos, novos conhecimentos. Eu tive a oportunidade, nesse primeiro mandato, ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que no primeiro mandato, você sabe, não é fácil. E essa comissão, a presidência, fica pelo prazo de 2 anos. Quando eu completei meu primeiro biênio, para minha satisfação, houve um consenso dos partidos, inclusive do próprio PT, de que eu fosse reconduzido para continuar o trabalho. Eu fiquei muito satisfeito e acho que existe dentro da Assembleia um espaço institucional que está acima do debate partidário, que é a valorização da casa enquanto poder legislativo. Agora, o senhor fala em valorização da casa e um dos aspectos no trabalho parlamentar em São Paulo que se questiona muito é o fato de um mesmo partido, uma composição, uma coligação, ocupar o Executivo há tanto tempo, há 16 anos, e, nessa circunstância, garantindo governabilidade com uma base parlamentar consistente que, de certa forma, criaria ali uma desigualdade na composição das forças. Thelma de Souza, acredita que isso faz parte do trabalho legislativo e a Assembleia não é diferente ou as coisas podem ser diferentes? Olha, Marielle, eu penso que o que você fala serve para a Câmara Federal, serve para o Senado e serve para as câmaras municipais. Evidentemente que em qualquer lugar a composição parlamentar ela tende a fazer a sustentação do Executivo do lugar. Isso é inevitável. Mas, até porque eu sou vereador em Santos agora, não é? E essa experiência que eu tinha tido lá atrás na minha vida, eu percebo que há uma linha muito tênue entre você ser base e você ser submetido a. E eu entendo, até porque fui prefeita, que o parlamento ele tem que ser uma espécie de grilo falante, uma espécie de consciência ativa do Executivo. Olha, por aqui não está bom, conserta por aqui, a oposição tem razão por aqui é apenas o jus esperneante, o direito esperneante, não é? Aliás, isso é legalmente, institucionalmente, um dos deveres, né? Claro. Fiscalização. Do Legislativo, fiscalizar o Executivo, né? Sim. E acontece? Eu acho que, por vezes, depende de quem está no Executivo, né? Eu entendo, viu, Maria Lídia, quanto mais eu estou na política, já se vão 30 anos, que você leva para a política o seu caráter, os seus valores, a sua maneira de ser. Mas e os interesses políticos de quem detém o poder? O que o Capês falou, há um espaço institucional, um espaço do parlamento, parlamentar e discutir, que tem que estar além do PSDB, além do PT, além do PTB, que é um espaço em prol das pessoas. Mas espera aí, os senhores não estão idealizando? Deve ser assim, porque do ponto de vista prático eu vejo também muita crítica. Vamos dar o exemplo, é São Paulo que nós estamos falando, sim, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que aqui, com a base parlamentar que garante uma diferença muito grande de votos para quem está no Executivo, por exemplo, de 71 votos, a quanto? A 20 e poucos, não é isso? A 23? Mais ou menos nessa legislatura, 20, era isso? Mais ou menos uns 24 votos. Por exemplo, se nesse sentido, esse espaço institucional para debater, se existe essa oportunidade ou fica quase como que jogo de cartas marcadas? Não, eu penso o seguinte, Maria, não é porque você é aliado que você também vai se alienar às coisas que estão acontecendo. Eu entendo que, eu vou falar da experiência minha nesse primeiro mandato, que eu vi. Então, eu presenciei um governo dando pouca pauta para polemização em torno de questões mais polêmicas, escândalos, etc. E o que eu me sentia na obrigação era
dar sustentação para que a linha de administração se desenvolvesse sem polêmicas ou marolas políticas desnecessárias. Acho que o PT e os partidos de oposição fizeram uma atuação importante, atuante, cobraram, e eu acho que eu fiz o meu papel dando... Agora, se porventura eu pressentisse alguma questão séria que fosse além da lealdade, fosse comprometesse a honra do trabalho, eu certamente não compactuaria, mas não vi isso... Mas CPIs, por exemplo, né? O PT reclama muito que não se consegue instalar uma CPI na Assembleia Legislativa com essa diferença de votos, quando em alguns momentos houve investida nesse sentido, até de fiscalização de ações do Executivo. E aí? Então, eu penso assim, é inevitável que na correlação de forças, quem tem mais, leva mais. Agora, vai do bom senso, eu repeti o que a Capês falou no início, vai do bom senso destes parlamentares, da maturidade, do compromisso na construção da democracia, você ter este ou aquele resultado. Evidentemente que um partido aqui em São Paulo, o governador que ganhou as eleições é do PSDB, o governador Alckmin, e a base no parlamento, evidentemente, que vai ter uma afinação na Assembleia, uma afinação com ele. Mas eu não acho que seja um bloco monolítico. Eu penso que nós podemos trabalhar com bom senso, com a realidade que está acontecendo. É claro que sempre o peso do Executivo vai ter uma outra concepção, mas com certeza nós teremos, sabe, a teoria dos conjuntos em matemática, onde o que o conjunto faz intersecção? Haverá aqueles que vão estar no meio desta intersecção e que vão traduzir no bom senso, na conscientização maior, na política verdadeira, para não amesquinhar o papel do parlamento, essa situação. Agora, eu vendo o perfil, né, que vai compor a nova Assembleia Legislativa, ela é mais jovem, rejuvenesceu porque entraram 2 parlamentares de 20 e poucos anos, então diz que deu uma reduzida na média de idade, mais escolarizada, mais parlamentares declararam, 67 parlamentares antes declaravam ter curso superior, agora 71 declaram que tem curso superior, quer dizer, aumenta o nível de escolaridade, aumenta também o padrão de riqueza, um valor médio aí, ou seja, pessoas com maior poder aquisitivo e gente que cresceu o patrimônio quando já estava lá também, isso pelas análises que fizeram do perfil, que já foram publicadas, e parlamentares que declaram mesmo com todas as letras, não, a minha profissão é ser deputado, eu estou aqui, quer dizer, eu faço da minha vida e isso é o meu trabalho, é a minha vida. 39 declaram isso, que sugere um empenho também, um interesse de vida profissional, político em relação à atuação. Aí a indagação. Mesmo assim, é uma Assembleia que teve muito pouca renovação. Muito mais reeleitos do que novos parlamentares. O que explica isso? É satisfação com o que está aí ou existe uma concentração de poder político e a tendência acaba sendo de voltar sempre os mesmos? Eu me inclino por essa segunda hipótese, não é? Não sei se eu tirei a sua vez de falar, capitão. Eu me inclino por essa segunda hipótese, mas acho também que o mandato... Vamos ver meu caso, né, concreto. Eu estou passando de vereadora a deputada. Quer dizer, a estrutura de um gabinete de vereança é muitíssimo menor que a estrutura de um gabinete de deputado. Ora, se o deputado no caso do Capês, ele, pelo que eu estou percebendo, ele aliou uma boa performance, um bom desempenho, também com uma estrutura que pôde fazer com que ele se movimentasse no estado de São Paulo inteiro. Lógico que isso dá uma vantagem, mas o fato, viu, Maria Alice, de ter mais escolaridade não significa necessariamente... Maria Lídia, eu te vou te medir. Eu ouvi Maria Lídia. Gente, nossos comerciais. Eu estou falando para a Maria Lídia que o fato de ter uma
uma maioria, agora um aumento significativo de pessoas que têm um curso superior, não significa necessariamente que as questões possam ser trabalhadas de uma maneira... Com mais qualidade. Mais qualidade. Quer dizer, espera-se isso, né? Mas não necessariamente. Se você analisar o tempo de uma campanha para valer, é agosto e setembro. Sim. Então, você imagina o seguinte, quando eu posso falar isso com as duas experiências. Eu me lancei candidato a deputado estadual em 2006, depois de 20 anos no Ministério Público. Bom, me lancei candidato. Teve uma polêmica jurídica sobre promotor poder ser candidato ou não. Ao final, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que os promotores que entraram antes da Constituição podiam. Mas eu fiquei embaralhado numa polêmica jurídica e acabei fazendo a minha campanha em 2 meses ou menos de 2 meses. Muito bem, eu venho trabalhando nesse mandato 4 anos, mostrando com uma visibilidade, mostrando um trabalho. Então, evidentemente, que você ter 4 anos para se mostrar à população, você tem mais vantagem do que aquele que tem 2 meses. Então, hoje, quando eu penso que eu saí candidato e tive... Como a Thelma teve 90 mil votos, é muito difícil. Eu tive 95 mil votos, por volta disso também, e me orgulho muito, porque você conseguir num curto espaço de tempo se mostrar como foi na minha primeira campanha, acho que denota essa diferença de dificuldade. Mas e a chance que os novos têm? Então, quando o senhor era novo, mas o senhor tinha uma atuação e tinha muita visibilidade de mídia também. Aí é que tá. Né? Mas e aqueles que não têm isso? Como também? Thelma tem uma história política, já tem, eu acho que eleitorado cativo. Né? De alguma forma, conquistou nesses anos todos na vida pública. Mas e os novos? Que chance que eles têm com aquele micro espaço na campanha para dizer a que veio? Que oportunidade que os partidos oferecem aos novos, desde a escolha do número? Eu acho o seguinte, se você me permitir, então, eu acho que a pessoa tem que fazer política no bom sentido da palavra, não essa política eleitoral. Fazer a política boa em toda a sua vida. Então, quando você é um professor, você ajuda pessoas, você ensina, você escreve livros, você é uma pedagoga de sucesso, você foi uma prefeita aprovada com 97%, como é o caso da Thelma Santos. Ou seja, você constrói a sua história de vida. E isso é levado à consulta, porque eu acho que o futuro prometido por todos os candidatos é igual. Todo mundo promete maravilhas. Aí você tem que olhar qual é o perfil do candidato, qual é a sua história, qual é o passado do candidato. E acho que tanto a Thelma quanto eu chegamos ao parlamento mostrando uma história Agora, de vida. interessa aos partidos e aos parlamentares que já estão lá que haja renovação? Ou existe ali uma ação mais ou menos corporativa no sentido, não, nós já estamos aqui, vamos defender o nosso espaço? Que coisa é essa de ver os novos? Acho que de tudo um pouco. Com certeza, o establishment não acontece só no executivo. Evidentemente que é o interesse de aqui estamos, aqui ficamos, ninguém tasca que esse espaço é meu. E aí entra isso, muito interessante que você falou dos jovens, mas eu percebi... Os novos, né? Os jovens, é isso, os novos, exatamente. Os novos parlamentares.